humano. Sim. Qual é o momento, digamos assim, estatístico que o ser humano pode se fusionar com o ajustador do pensamento? Ele pode se fusionar enquanto nessa matéria terrena, em Urântia, ou ele, inevitavelmente, ele vai ter que se Postergar, fundir né? em outros âmbitos universais? Tá, vamos começar da parte da cooperação que você falou, né? Sim. Se ele não cooperar, se a tua mente não cooperar com o teu eu superior, com a tua essência divina ali, inconsciente ou consciente, se não cooperar, com o passar do tempo, você vai se identificar com uma outra realidade, que é o erro, né? A transgressão, potencialmente a iniquidade, porque você está se desassociando da realidade, né? Então, consequentemente, em determinado ponto no tempo, você vai perder a tua existência, né? Isso é natural, a gente até conversou sobre isso no outro programa. Nesse sentido que o livro está falando, a pessoa simplesmente deixa de existir. Deixa de existir. Então já quebra aquele raciocínio de inferno. Isso, já quebra. Não existe essa possibilidade de inferno. Você não se salvou, agora você vai pagar eternamente o que você não conseguiu garantir em 80 anos. Perfeito. Não faz sentido nenhum, lógica nenhuma. Claro, cara, tem temas aqui que a gente pode entrar, que já são fatos, são realidades experienciadas por várias pessoas. Eu já procurei entender sobre isso. Antes de a gente entrar na tua pergunta, eu vou abordar isso daqui. É importante. Inferno, umbral, existem essas realidades. Existem. Elas existem. São frequências projetadas que existem na realidade mesmo, em planos mais sutis da matéria, que frequenciam a realidade daquela consciência. Não precisa você ir muito longe, basta você ouvir relatos de vários livros aí de gente que relata que já foi numa experiência de quase morte, não importa, para locais podres de sofrimento. Mas isso é um lugar ou é a mente humana criando isso? O lugar, o próprio lugar. Eu já fiz esse questionamento também que você está fazendo aí. Por exemplo, onde é que Lúcifer está agora? Lúcifer, agora nesse momento, como a gente falou no programa da Rebelião de Lúcifer, ele está preso. Pois é, mas ele está preso no inferno? Não, ele está preso num mundo satélite dos mundos das mansões, que é o mundo prisão, né? Não é o inferno. Porque o inferno é um conceito humano de local de tormento, sofrimento e castigo. Eterno. Eterno, compreende isso? Ele não está lá. Como uma personalidade, como um ser que optou pelo mal e pela não existência, ele está preso mesmo, num local determinado para ele. Mas não que esse local é o local de reino dele, onde ele opera, onde ali tem um... Tá esperando... tá esperando o pessoal chega aqui, não é só que eu vou pro saco junto, não. Não é bem assim, entendeu? Entendi. Tem o pessoal que foi punido junto com ele, que tá lá, são os rebeldes também, que vão ser extintos junto com ele, ou já foram, não sei, pode ter sido já. O veredito, né, do caso Gabriel versus Lúcifer. A gente conversou sobre isso num programa aí da Rebelião de Lúcifer. Sim. Mas vamos falar aqui do inferno, antes da gente falar da outra pergunta. Do inferno como punição eterna para o ser humano. Existem casos de pessoas, e muitos casos que eu já vi, inclusive tem padrões que eu determino como verdade para a minha experiência pessoal, padrões. Uma experiência em si é uma experiência, é válida, claro, para aquela pessoa. Mas, dependendo do teu nível de confiança naquela pessoa, você vai acreditar no que ela está falando? Depende, né? Depende. Eu posso inventar a melhor história aqui possível do mundo, você pode chorar, se emocionar, mas pode ser verdade, não sei. Mas quando você encontra padrões em muitos relatos, você começa a entender que existe algo ali que tem uma parcela de realidade, de verdade, né? E eu identifiquei esses padrões já em alguns estudos que eu já fiz. Tem pessoas que já foram por chamado inferno, a gente chama de umbral também, que são locais de frequência astral em que a pessoa naquele momento do desencarne dela ou no momento em que ela quase morreu, mas ela morreu numa circunstância em que ela estava com a vibração baixa, muita culpa, muitos erros, carregando uma vida ruim, ela foi para um estado de consciência frequenciada com aquela sintonia. Compreende isso? Então ela experimentou naquela sintonia aquela realidade. Inclusive tem gente que já falou que já é muito mais real do que aqui. Só que veja, não é um local de punição eterna. É o local da frequência de mente dela. Exatamente. A gente vai entrar num outro campo de discussão, que é quando que aquela pessoa tem a oportunidade de retornar para tipo assim, ela pagou ali o karma dela, vamos dar um exemplo.
Mas ela não vai ser punida eternamente por ali, por naquele local. Não vai, não existe essa possibilidade. Ela vai, em determinado momento, pagou o que tinha que pagar, voltar para uma determinada continuação. Mas já vai entrar num outro tema que é reencarnação, que o livro de Urântia diz que não existe a reencarnação. Certo. Compreende? Então, tudo isso daí, a gente tem que entender. É uma realidade da mente? É uma realidade da mente, porque tudo é realidade da mente. Tudo é mental. Tudo é mental, esse microfone é mental, essa xícara, ela é mental. Tudo nasceu na mente. A mente, ela não manifesta só a matéria, ela manifesta a moronça, ela manifesta a elevação do espírito. Tá, mas vamos entendeu? lá. Em várias realidades. Permita-me fazer alguns questionamentos. Sim. Vamos lá. Existem na nossa esfera, do nosso universo, alguns planetas que se rebelaram, foram junto com a rebelião de Lúcifer, correto? Então existem níveis de evolução planetário. Sim. Né? Pode ser que, eu ainda não tenho essa informação, que o nosso planeta esteja acima na questão de evolução de algum outro planeta que eu não conheço. Pode ser que isso aconteça. Sim. Ou pode ser que o nosso seja o menos evoluído na questão de evolução planetária, de luz e vida. Tendo em vista isso, eu quero perguntar para você. Nós, seres humanos aqui do planeta Terra, planeta Urântia, só sai daqui do planeta para o mundo das mansões, ou seja, um nível acima, ou podemos, da maneira que você falou, nesse raciocínio de inferno, podemos ir para um planeta de grau inferior ao nosso. Ou não, é sempre um nível acima que nós saímos daqui. O que acontece? Segundo o livro de Urântia, ele diz o seguinte: entre a morte física e a repersonalização no mundo das mansões, existe muita coisa, detalhes que eles não podem falar. Por recomendação dos seus superiores. Eles não podem falar. Quando eu, Alan, vejo isso escrito no livro, não podem falar, eu entendo que são coisas que o ser humano vai ter que descobrir por si só. Entendi. Então pode conjecturar a respeito disso. Pode conjecturar um monte de coisa. Mas o livro de Urântia não responde a minha pergunta. O que ele diz sobre o que você falou? Você, o Ricardo, a personalidade Ricardo. Não vou nem falar personalidade Ricardo, porque não é. A tua personalidade, ela unifica e engloba o Ricardo, que é a tua identidade. Entendi. Compreende isso? Mas a tua consciência, vamos dizer assim, a tua consciência, quem você se identifica agora, olhando para o mundo externo, começa aqui. Aqui é o ponto zero, o marco inicial. Planeta Terra. O teu ponto zero é aqui. Quando você finalizar o teu trabalho aqui, terreno, você vai ficar em sono, inconsciente, até a tua alma ser repersonalizada lá no mundo das mansões equivalente com a tua evolução. Pode ser o sétimo, o sexto, não importa. Equivalente. Geralmente é o sétimo, né? Então, o teu espírito, aquele que te animou a consciência, a tua autoconsciência, o teu próprio espírito vem de novo para, junto com o serafim que promoveu o teu corpo lá, que fabricou o teu corpo, reanimar de novo a tua existência. Existem realidades aqui que não morrem junto com a matéria. Isso é fato. Basta estudar. Que realidades são essas? Astrais. Realidades astrais. Quando a pessoa morre, o corpo físico perece, uma realidade permanece, que é a realidade astral. Isso já é um fato. Basta você estudar. Não tem porque... Claro que a ciência ainda não provou ainda, lógico, né? Mas quando você estuda a fundo, estuda, procura parâmetros, padrões, conhecimento, você compreende e entende que existe uma realidade que permanece na matéria, que não é o teu corpo físico. Agora, para fins de evolução, a tua alma é tua apenas. Você segue um programa cósmico, um esquema cósmico. Você vai morrer aqui, você não vai reencarnar aqui e nem reencarnar como ser humano em outro local. O livro de Urântia diz que você tem possibilidades, um tempo adicional de mostrar e de provar a tua escolha. Agora, como que se dá esse período de adicional de provas, eu não sei. Ele não explica. Mas o que ele deixa claro é, você vai morrer aqui, a tua alma, se conseguir ela, você conseguiu a tua alma, ela vai ser recobrada a consciência lá no mundo das mansões, e a partir de lá você vai agora até responder a pergunta que você falou. A gente vai um progresso, uma etapa de cooperação com o nosso ajustador do pensamento, correto? E em que momento que essa fusão vai se ocorrer?
regra geral. Para toda regra tem uma exceção, né? O livro de Dante diz o seguinte, que comumente, ali pelo quinto, sexto mundo das mansões, se eu não estou enganado, essa fusão ela ocorre. Porque qual é a função do sétimo mundo das mansões? Que é as muitas moradas da casa do Pai que Jesus menciona na Bíblia, né? A função desses mundos é desmaterializar. É tirar de você a marca da besta. A marca da besta são toda a tua natureza animal. Ela é toda a tua natureza animal. Tudo que você herdou do instinto animal humano. Então isso vai para a tua identidade, né? Isso fica arraigado na tua existência. Então você tem que progressivamente se desapegando da matéria, desapegando do ego, do orgulho, se desapegando da mentira, se desapegando de várias coisas humanas. Isso progressivamente, em regras gerais, isso acontece ali pelo quinto mundo das mansões, em que você tem uma sintonia completa com o teu espírito divino e vocês se fusionam. Ele alcança o objetivo dele e você alcança o seu objetivo. O trabalho ele é mútuo, de uma natureza una, né? Mas tem casos em que o ser pode experimentar isso até aqui no planeta de origem dele, ou até na capital do universo, muito posterior ao quinto mundo das mansões. Vamos agora falar do caso aqui na Terra, por exemplo. O livro diz que os sujeitos transladados aqui no mundo nosso, eles alcançaram, né, os círculos psíquicos da mente, que a gente vai falar também, né? Eles alcançaram uma dotação espiritual equivalente que proporcionasse ele a ter uma sintonia com esse espírito. E nesse momento, o próprio governo do universo, do superuniverso, ele emite um mandado em que autoriza a fusão imediata do espírito divino, do eu superior, com a alma humana. Veja, aquela alma já está bem desenvolvida aqui na Terra. Ela já cooperou tanto, já facilitou tanto o trabalho do espírito divino dela, que ela se sintonizou totalmente com ele. Então, os juízes supremos vê isso, eles nem perdem tempo de correr perigo de você ainda, né? Apesar de não existir. Ele já manda logo o mandado. Autoriza a fusão. Então, nesse momento, a fusão aqui na Terra ela ocorre. Quando esse evento ocorre na Terra, no planeta evolucionário animal, daquele ser humano, quem pode testemunhar um evento desse vai só ver carruagem de fogo consumindo instantaneamente aquele corpo. E a pessoa é levada e apresentada lá para os superiores, né? Na progressão cósmica dela. Que tem na Bíblia. É Eliseu, né? Eliseu que testemunhou Elias ser levado na carruagem de fogo. Sim. Pois é. E nesse sentido, qual que é se for fusionado aqui no planeta, ele vai direto para o paraíso? Não. Ele já começou a cidadania universal dele já pronta. Lembra que você questionou mais cedo que aqui a gente não tem personalidade? Sim. É só lá quando alcança? Não. Aqui a gente já tem personalidade. O fato de você estar aqui agora consciente falando comigo já demonstra que você é um ser pessoal. Entendi. De vontade própria. A tua personalidade ela unifica as tuas 4 realidades: mente, corpo, alma e espírito. Através da tua personalidade você está unificado tudo isso. Agora vamos entender, como tu falou, né? A gente vai entender por que lá a personalidade está melhor. Porque já está pleno, né? Porque ela está real. Entendi. Compreende? Qual é o objetivo do Espírito Divino, do monitor residente? É ganhar uma personalidade. Porque ele não tem personalidade. Apesar do mistério universal dele ter vontade sem ser pessoa, ele não tem personalidade. O que os reveladores dizem é o seguinte, que eles não identificam onde está o monitor residente. Porque não tem personalidade. Não tem personalidade. Ele só pode se identificar através de uma personalidade. Exatamente. Sim. Ordens muito elevadas de espíritos conseguem perceber a luminosidade espiritual que conota a existência de um ajustador ali por perto. Entendi. A ordem dos mensageiros solitários, que é uma ordem que está aqui, que escreve esse documento também, deles, eles podem perceber onde ele esteja ali por perto, mas eles não veem. Eles sempre veem, de fato, o espírito divino da pessoa, o eu superior, quando ele está fusionado já com a pessoa. Por conta da experiência. Por conta do que a pessoa está mostrando ali. É tipo assim, você já... Pois é, mas a personalidade, então ele ganha personalidade, então quando fala fundir, ele vai se tornar um com o ser humano. Exatamente.
Não se sabe distinguir mais quem é Deus e quem é homem. Entendi. Compreende isso? Nesse momento, já não sabe que mais quem é quem. E cumpre-se o mandado do Pai Superior. Sei de vós perfeitos como eu sou perfeito. Entendi. Até mesmo para identificar a personalidade superior, total, que é o próprio Deus. E aí está o questionamento. Se ele cumpriu o mandado de Deus de ser perfeito, por que ele não está no paraíso? É, por isso que eu perguntei. Já vai direto para o paraíso? Se ele fundiu? A perfeição, ela é a meta. É a ordem. É o mandado. Compreende? A perfeição, o alcance da perfeição é o mandado. A meta é a evolução. Você alcançou a perfeição, a unicidade com o teu espírito, aqui no Urante, se você for muito bom, o cara. Lá no mundo das mansões, se você progredir normalmente, não importa o momento que você alcançar essa unicidade, né? Você alcançou a perfeição. Cumpriu o mandado, beleza, você até recebe lá a frase, esse é meu filho amado em quem eu muito me comprazo. Mas você foi criado para isso? Não. Você foi criado para uma evolução, para um propósito universal. Nesse momento você já é um finalitor. Lembra que a gente falou no começo dos ajustadores finalitores, que são os supremos, não, os fusionados? Somos nós, os finalitores, que quando fusionarmos, nós já teremos alcançado a perfeição, cumprido o mandado de Deus. Mas a progressão ela vai ter que ser gradual, esfera por esfera, conhecimento por conhecimento.